Olá, minha gente, tudo bem? Tudo certinho, tudo maravilhoso. Sou professora Edneide, professora de Geografia, e estou aqui para dar uma conversada sobre as atividades pedagógicas, que foram passadas essa semana no ensino remoto, nas turmas de sexto ano, cujo tema é agricultura, sistemas agrários, agroindústrias. Então, vamos lá? Então, a primeira questão se referia ao conceito de agricultura. E eu pedia também para que você conceituasse e dissesse a importância dessa atividade econômica para os seres humanos. Então, vamos lá. Já é um tema bem familiar nosso, não é? Que vocês, em outras aulas, já foi debatido, mas que agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, a agricultura, gente, nada mais é do que uma técnica de cultivar o solo para produzir plantas. Há quem diga também que é uma arte de cultivar plantas. Então, essa arte de cultivar plantas, ela necessita urgentemente de um substrato para essas plantas. Ou seja, do solo, da água, de outras plantas, de materiais orgânicos, para que as plantas se firmem nesse substrato e retirem deles nutrientes para a sua própria sobrevivência e produção. Então, qual a importância dessa técnica econômica? É muito importante a agricultura porque é dela que vem todo o fornecimento de matéria-prima para as indústrias e também é dela que vem os alimentos para a alimentação de toda a população do mundo inteiro. A agricultura também é importantíssima para a produção de energia. Então, a agricultura, nós podemos até dizer que é uma atividade que nós não podemos passar sem ela. Esteja onde você estiver, você vai precisar de produtos da agricultura. Então, da agricultura também surgem matéria-prima para indústrias, como eu falei. E aí as indústrias que necessitam de matéria-prima da agricultura são chamadas de agroindústrias. Então vamos lá. Uma usina de fabricar açúcar. Então, é uma agroindústria? Sim. Por quê? Porque a matéria-prima dela é cana-de-açúcar, é um produto agrícola. As padarias, de um modo geral, também são agroindústrias. Por quê? Porque a matéria-prima para todos os seus produtos é o trigo, certo? As indústrias também de tecidos de algodão, roupas de tecido para fabricar roupas. Então, elas vêm a matéria-prima algodão, que é um produto agrícola. Então, a importância da agroindústria é muito grande. Por quê? Porque ela possibilita a produção em alta escala de abastecimento de produtos para todos os centros populacionais. Olha como é interessante, né? O álcool que serve para abastecer os carros, que é uma fonte de energia. Também, a indústria é uma agroindústria. Por quê? Porque a matéria-prima do álcool também é a cana-de-açúcar. Um engenho de rapadura, Um engenho de rapadura, que é muito antigo, foi a primeira agroindústria do nosso Brasil. Então, é também uma agroindústria. Por quê? Porque a fabricação de rapadura, a fabricação de cachaça, a fabricação de mel, de alfinil e tantos outros produtos, vem da matéria-prima também cana-de-açúcar. Então, a outra questão diz respeito à rotatividade de cultura. Veja, antes de dizer a você o que é rotatividade de cultura, eu vou lhe dizer um exemplo. Vamos supor que seu pai, seu avô, seu vizinho, algum conhecido, tem uma propriedade e ano passado ele plantou milho, produziu milho.
Este ano, ao invés de produzir o milho naquele local, naquela área, ele plantou feijão. Vamos supor que no próximo ano, ao invés de milho ou feijão, ele já plante sorgo, trigo, outra coisa. Então, o que é que você percebe? Que houve uma rotação de culturas, houve um rodízio de culturas. Ou seja, cada ano a pessoa muda a cultura que vai produzir, até chegar o momento de repetir aquela primeira, a segunda, a terceira. Então, a rotatividade de cultura nada mais é do que uma técnica. É uma técnica produtiva que adota alternância de plantios de espécies de plantas diferentes. E isso é importante porque vai dar um certo descanso ao solo. Porque veja, do jeito que nós, seres humanos, temos preferência por algum tipo de alimento, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, as plantas também têm uma preferência inconsciente, claro, né, por determinados tipos de nutrientes que existem no solo. Então, quando se planta um milho, o milho vai retirar do solo todos os nutrientes que o solo tem, que ele precisa para se desenvolver. E assim também são as demais culturas. Então, qual é a importância dessa rotatividade? Porque, como o solo dispõe de vários tipos de nutrientes e determinada cultura prefere um do que o outro, e você fazendo rodízio vai dar oportunidade para que o solo não se esgote totalmente, tá certo? Isso é a rotatividade de cultura. A próxima questão, eu pedia para você diferenciar sistema agrícola intensivo de sistema agrícola extensivo. Vamos começar pelo extensivo. O que é o extensivo? O sistema agrícola extensivo, ele caracteriza-se pela aplicação de pouco capital, né, de poucas técnicas e o predomínio de cultura de subsistência. Alguém plantou ali, sem muitas tecnologias, apenas para a sua sobrevivência. Já o sistema intensivo, olha para a palavra, é aquele sistema, aquele plantio que os cuidados são intensos, certo? Cuidados com o solo, não é? Se faz análise de solo, se aplica técnicas modernas, se aplica tecnologias de equipamentos modernos, fertilizantes, adubos químicos, sementes de boa qualidade. Então, esse sistema intensivo, ele é mais voltado para exportação de alimentos, porque é aquela área que vai se produzir muito para exportar. E o intensivo é mais assim, destinado a uma produção interna, certo? Então, a próxima questão, eu pedia para que você esclarecesse a importância da técnica de irrigação para o desenvolvimento da agricultura. Veja, lá na antiguidade, um pastor, ele dizia que estava preocupado com o aumento da população, porque a população do mundo estava crescendo muito e a produção de alimentos tinha um crescimento bem inferior. E ele dizia, vai faltar alimentos. Só que esse pastor, Thomas Malthus, ele não imaginava que o ser humano ele podia inventar técnicas para melhorar aquela produtividade. Uma das técnicas em locais que chove pouco ou tem má distribuição de chuva é a irrigação. Então, a irrigação é muito importante porque aproveita todo o potencial de uma planta em uma determinada região, mesmo que se aquela região for uma região árida ou for uma região seca. Entenderam? Então, um abraço para vocês. Um abraço virtual, aliás. Um beijo no coração de vocês.